A queda da casa de Usher, o barril de amontilado e o enterro prematuro, além de outros casos. Mas afinal de contas, por que Edgar Allan Poe gostava tanto de enterrar a gente? E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio da série Poe 210 anos, episódio esse em que até o final desse vídeo eu vou mostrar por que Edgar Allan Poe inovou a literatura gótica usando principalmente o contexto da América das primeiras décadas do século XIX. E aproveitando que eu estou falando de gótico, lembrar, você já viu aí na capa aqui do canal, se liga, em fevereiro vai abrir a segunda turma do Dissecando Vampiros, o mais completo curso onde você vai aprender tudo sobre vampiros. Se você já gosta dos vídeos aqui do canal Fantástico Cursos, isso é só a ponta do iceberg de como eu entro no universo dos vampiros no curso de Dissecando Vampiros. São mais de 100 vídeos para você analisar o vampiro de todos os aspectos. Então, se liga, fica ligado que em fevereiro vou abrir a segunda turma com promoção especial para você que segue o canal. Então, vamos lá para o conteúdo. Quando eu estou falando aqui de como Edgar Allan Poe inovou a literatura gótica, tem que ser bem entendido de que ele fez isso por meio de duas formas. Em que sentido? Primeiro, o Poe, ao escrever na literatura gótica da América, ele estava diante de um cenário, de um contexto em que a América não tinha exatamente a mesma tradição gótica da que estava presente, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra é um país de séculos de existência e por isso mesmo há toda uma tradição medieval que foi incorporado pelos escritores e escritoras góticas ao longo dos séculos. Mas e quanto à América? A América era um país tão jovem quanto o Brasil, ou seja, na América não tinha castelos ancestrais, não tinha cemitérios abandonados, até mesmo o clima era diferente. Então tudo isso favorecia que o gótico inglês se ele cessasse muito no ambiente externo, no espaço exterior, para poder construir suas narrativas. E o que acontece na América é que os escritores não tinham esse material à sua disposição. Por isso é que o Poe inovou a não explorar o espaço exterior, mas sim ao espaço interior, aos mistérios da mente humana. Mistérios esses que nas primeiras décadas do século XIX ainda estavam sendo descobertos. E por isso que isso tem a ver com a chamada aqui desse vídeo, que afinal de contas estamos falando desse medo de ser enterrado. E isso vai se alinhar a uns elementos recorrentes na obra do Poe que aparecem em diferentes contos dele, que passam muito por duas condições, dois distúrbios do corpo humano e um medo derivado disso. O que são eles? A catalepsia, que é uma condição em que o corpo aparenta ter se desligado, aparenta ter perdido suas funções vitais, influenciando até mesmo na respiração e na paralisia dos membros, e que leva de 1 minuto até mesmo 3 dias. E isso era uma paranoia do século XIX. Na verdade, desde o século XIV já há registros de pessoas que retornaram após a morte, o que causava espanto em todos ao seu redor. Mas no século XIX isso se tornou uma preocupação especial, o que levou inclusive diversos inventores a inventar dispositivos que ajudasse a pessoa caso ela acordasse dentro do túmulo. E o que isso vai apontar é o medo de ser enterrado vivo. E esse medo de ser enterrado vivo parte para um medo muito específico, que é a tafofobia. É isso mesmo, a palavra é estranha, mas a tafofobia se designa por isso, o medo de ser enterrado vivo. E isso foi explorado em diversas narrativas do Poe, como eu já comentei, o barril de amontilado, a queda da casa de Usher, e algumas variações no Gato Preto também, no Coração Denunciador e em outras narrativas. Além disso, outro elemento bem recorrente é a questão do sonambulismo. Sonambulismo, que é um distúrbio do sono que faz com que a pessoa se manifeste em movimentos enquanto ela está dormindo, ou seja, parece que a pessoa está morta e andando. E isso, pela mente criativa do Edgar Allan Poe, nos leva de volta ao início do vídeo, quando eu falei como o Edgar Allan Poe inovou o gótico na América usando o contexto da sua época. Porque se de um lado você tinha um país jovem que não tinha todo um manancial
toda uma paisagem que favorecesse a ser explorado como é o gótico inglês. O Poe explorou os limites da mente humana. E aí entra esses casos de catalepsia, de sonambulismo e a tafofobia. Por outro lado, um segundo elemento é essa questão da própria fronteira, da tênue fronteira que esses distúrbios, essas condições tem em relação ao sobrenatural. Porque, afinal de contas, imagina, se hoje você está no velório e a pessoa levanta, eu duvido que alguém vai pensar, não é catalepsia, vai todo mundo sair correndo. E isso aponta como essas doenças têm uma dimensão sobrenatural que foi explorada pelo Edgar Allan Poe. E isso vai mostrar bem como o próprio gótico estava em mudança e o Poe foi nesse sentido que ele inovou. Porque na Europa o gótico estava desgastado. Porque, vamos lembrar, é pleno século XIX, época da Revolução Industrial, então não havia mais espaço para crenças em fantasmas, em demônios. O que estava em voga, o que causava espanto, era a ciência. Afinal de contas, como funciona a ciência? E são esses mistérios que o Poe usou para poder explorar em suas narrativas, ou seja, ele construiu uma atmosfera sobrenatural a partir de todo um discurso científico ou de ideias científicas ou pseudocientíficas do período, como é o caso até do mesmerismo, que é o antepassado do hipnotismo, mas que caiu em desuso, aconteceu muito, teve muita fama de ser um processo de charlatães, mas que marca bem presença das narrativas do Edgar Allan Poe, como é o caso do estranho caso do Sr. Valdemar. E essas narrativas em que a ciência ocupa o lugar do sobrenatural convencional como elemento de espanto é o que se convencionou chamar de ciência gótica. Aliás, falando disso, fica a dica aqui nessa coletânea Páginas de Sombra, tá? Contos Fantásticos Brasileiros, organizada pelo Braulio Tavares. Ele fala brevemente dessa questão da ciência gótica, que ele até localiza em Frankenstein como um dos seus primeiros representantes, ou seja, a ciência assumindo esse aspecto sobrenatural, no sentido de que as pessoas também não conseguiam explicar os mistérios que ela trazia à tona. Então, foi por meio da exploração de todo um discurso do período sobre os mistérios da mente humana, os mistérios, os distúrbios do sono, as teorias que estavam circulando, que o Poe conseguiu construir um gótico americano que ajudou a renovar a própria literatura gótica no geral. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal caso você não esteja inscrito ou inscrita, e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!